Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica, doutrina essa codificada por Allan Kardec. Estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, na última parte do capítulo, Instruções dos Espíritos, e hoje vamos ver a mensagem intitulada O Duelo. E essa mensagem é o item 11 e foi transmitida pelo espírito Adolfo, bispo de Argel, na cidade de Marmande, em 1861. Nos diz então, lembrando aqui, não é, que o duelo era uma forma de se resolver ofensas antes do século XX. Um se sentia ofendido e achava que a única forma de resolver a ofensa era lavá-la com sangue. Então desafiava o ofensor para um duelo. Fosse no tempo dos floretes e espadas, fosse no tempo das armas de fogo. Ali, depois do desafio, escolhiam as armas e se encontravam no dia marcado, ao raiar do sol, e quem ficasse de pé ganhava o duelo. Hoje não existe mais esse tipo de duelo, não dessa forma, não é? Mas existem duelos de ideias, não é? As verdades de cada um ainda existem, são outros tipos de duelo. Mas o duelo que é que se trava é esse que falamos. Diz-nos então o espírito Adolfo: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos, as sarças são aqueles arbustos espinhosos, não é, do deserto, e os espinhos também, claro, não é, machucam. Então tem essa ideia assim de situações que nos machucam na vida. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos do caminho lhe ameacem provocar arranhões. Eles, os espinhos, o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos seu curso. Ou seja, ele é atingido, mas dá continuidade ao seu caminho. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Então, se vingar, não é? É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Ou seja, praticar um crime porque falou uma coisa, não tem motivo para se praticar um crime, não é? Mas ele coloca mesmo na conta de ridícula e suprema loucura. Como assim? Vamos batalhar até a morte porque umas palavras, não pode falar essas palavras, né? É algo ridículo e de suprema loucura. Ele continua: há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, mas e durante um bom tempo ficou assim, não é? Era proibido o duelo, mas continuava se praticando o duelo. Era uma tradição e o tempo mesmo foi debelando isso aí, até foi muito importante a lei ter proibido o duelo.
há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, onde quer que seja, sois juízes de vossa própria causa. A nossa causa é o progresso. A nossa causa é nos tornarmos melhores e não nos arrastarmos por irritações e ofensas, ferido o nosso orgulho e sairmos por aí praticando crimes insanos. Se é que existe algum crime que não seja insano, né? Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Quer dizer, não apenas não perdoamos quando vamos para o duelo lavar esse erro do outro com sangue. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. A clemência é o perdão. E é claro que o poder é esse poder maior, não é? Da divindade. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, os assassinatos, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir, expurgar para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, vamos chegar lá. E, enfim, a guerra e toda a animosidade será banida do nosso planeta. E enquanto isso não acontecer, enquanto um homem derrubar sobre a terra o coração de outro, o sangue de outro homem, o reino de Deus não poderá aqui se efetivar. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. E essa nobre rivalidade do bem não é orgulhosa, ela não quer se mostrar, olha como eu faço mais bem do que você faz. Porque a caridade é modesta, a caridade é humilde. O que a sua mão direita faz, que não saiba a sua mão esquerda, não é? Não pode se ostentar, senão não é caridade. Então, é claro que essa rivalidade do bem não é no sentido rivalidade que conhecemos, não é? A outra mensagem que também fala de duelo é do Espírito Santo Agostinho. Foi recebida em Paris em 1862. E é tão interessante esse tema que nós vamos ter, esse é o item 12, né? Santo Agostinho ainda falando de duelo. Depois nós vamos ter no item 13, um espírito protetor, também falando de duelo. Vamos ter no item 14, Francisco Xavier, também falando de duelo. E no item 15, Santo Agostinho, também falando de duelo. Então, duelo é um tema tenso do nosso passado. Vejamos então. O item 12, essa mensagem do Espírito Santo Agostinho, é recebida em Paris, 1862. Diz Santo Agostinho: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral como o suicídio. Então, olha só, vejamos aqui o que ele diz. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, mas ele não diz quais casos são. Então, vamos deixar bem aberto e não vamos tentar buscar exemplo para isso, não.
Vamos ficar só, duelo não, em caso nenhum, ok? Se você não duelar comigo, eu mato seu filho. Vou duelar. Diante de uma chantagem que ameaça a morte de alguém, em certos casos pode ser uma prova de coragem física. Então vamos ter assim, como exemplificar isso. Mas é importante que a gente tenha muita atenção, porque isso não acontece mais. Era muito comum naquela época, mas não é mais. Às vezes temos dificuldade de entender como é que pensava a cabeça daquela época, não é? Então, bom, o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. Quer dizer, vamos lá duelar, você me ofendeu e se morrer, morri. Como assim? Desrespeito pela vida. É um suicídio indireto, mas é um suicídio, né? É a prova de uma covardia moral como suicídio. O suicida, ele não está dizendo que é um suicídio. Mas, ora, eu vou para um lugar com armas de fogo, em que um vai atirar e eu vou atirar. Imaginemos, então, que eu sequer sei atirar e o outro atira muito bem. Se isso não é suicídio, o que seria? O suicídio não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. Sim, o suicídio é fuga, não é enfrentar, não é? O duelista não tem de afrontar as ofensas, então ele não vai lá, você está me ofendendo, mas por que você está falando isso? Tal? Não, olha só, você está falando isso? Vamos lavar com sangue. Processa? Lavar com sangue? Enfrentar, ele usa o termo afrontar. Afrontar é confrontar, estar de frente e fazer o que com isso? Não é atropelar, porque o duelo atropela a injúria. Não, vamos enfrentar, para você está me ofendendo? Isto não é correto, você vai ter que provar isto, mas lá no tribunal. Vamos ao tribunal. Então, o duelista não tem a coragem, né, de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? Então, é aquilo que nós vimos antes, não é? Dar uma face depois de ter sido agredido na primeira face, é retribuir o mal com o bem. É isso que quer dizer. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr a vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Sim, porque Jesus estava para ser preso e Pedro, então, tira da espada da bainha e agride o soldado, e Jesus o repreende e manda que ele embainhe de novo a sua espada, porque aquele que fere com a espada também será ferido. E ele continua dizendo: com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Que tipo de coragem é essa raivosa, né? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Lembrando aqui, Caim, filho de Adão e Eva, que matou Abel, seu irmão. Então,
aquele que comete um crime contra um irmão de humanidade sempre terá a voz da consciência a lhe acusar. Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a esta voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la, a honra, não é? Em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu. Não somente o feristes com o espinho e a lança. Sim, como se nós, com os erros que cometemos, estivéssemos a maltratar Jesus como maltratou aquela coroa de espinhos e a lança que o feriu na cruz. Não somente o feriste com o espinho e a lança, não somente o pregaste no madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, pois, que reparação, depois de tantos ultrajes, vos pediu? Que reparação? Jesus convocou a humanidade inteira para um duelo por causa das ofensas que foram dadas contra ele? De jeito nenhum, pelo contrário, não é? Pediu ao Pai que perdoasse a todos. O último grito do Cordeiro, que é Jesus, foi a prece para seus carrascos. Como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje, com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando Deus, vos deu o direito de vida e de morte. É uma pergunta. Em vos criando Deus, vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos, ou seja, nem dos outros, nem de nós, não podemos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e a outro, ao suicida e ao duelista, o soberano juiz, Deus, prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, isso disse Jesus, não é? Isso não disse Jesus, isso fala Jesus num trecho se reportando à tradição dos antigos, não é? A lei dos antigos. Então, se ameaçou com sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, raca é louco, é um termo que se falava, raca, e depois de falar raca ainda se cuspia, raca, bem nojento, né? Então, se ameaçou com a justiça aquele que disser ao seu irmão raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Se raca já era ruim, que dirá o sangue do nosso irmão em nossas mãos? Um tema denso, não é? Amanhã estamos de volta
Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.